Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você, que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Nesse vídeo, iremos falar para vocês sobre o noticiário do Vasco da Gama, que ontem, após a coletiva do presidente, pegou fogo. Várias situações envolvendo negociação, nomes que estão sendo oferecidos, novos investidores no Vasco, várias situações realmente. E você, não pode perder absolutamente nada. A princípio, a empresa norte-americana está realmente fora do Vasco, segundo o presidente falou em coletiva ontem em São Januário. Então você vai acompanhar tudo isso aqui em nosso canal. É muito importante você também acionar o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo e com certeza você vai ficar muito, mas muito bem informado, rapaz. E o noticiário do Vasco da Gama tá com muitas notícias! Para comentário e já deixe registrada a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco com atualizações sobre a busca do Cruz Maltino para vender as ações que pertencem à 777. O Pedrinho, o presidente Cruz Maltino, deu uma entrevista hoje durante a apresentação de Marcelo Santana, o novo diretor executivo de futebol, e contou que a ACAP, empresa que controla a 777, não tem mais a intenção de contar com nenhum dos times do portfólio da 777. Pedrinho também afirmou que, graças à liminar que o Vasco obteve na justiça, o clube escapou de ser administrado por uma massa falida. A declaração do Pedrinho, abre aspas, fui informado de que a 777 não é mais a controladora do futebol de nenhum time. Eles, através do Josh e da sua diretoria, foram destituídos do controle do futebol. Isso prova para muitas pessoas que bateram na liminar que nós estávamos corretos. Nós salvamos o Vasco de uma massa falida, que isso fique claro. Como nós já havíamos previsto isso, conseguimos nos estruturar para que não acontecesse o pior. Pedrinho afirmou que não vai haver o aporte de 270 milhões de reais previsto para até setembro, mas assegurou que já tem dinheiro suficiente para não atrasar salários até o fim da temporada. Já Marcelo Santana foi apresentado como executivo, dizendo que tem como objetivo ficar mais tempo do que seus antecessores. Foram 4 dirigentes dos últimos 7 meses. Para completar, uma atualização importante sobre Felipe Coutinho, o anúncio sobre a chegada dele ainda não foi feito, porque o Aston Villa só pretende liberá-lo para empréstimo depois que o Vasco apresentar garantias bancárias de que é capaz de fazer o pagamento dos salários. Bora falar. Então, portanto, galera, você conseguiu ver o Nicola falando sobre a situação envolvendo Felipe Coutinho, que não assinou ainda com o Vasco da Gama por conta de garantias em relação ao pagamento de salário dividido com o Aston Villa. O Vasco da Gama já tem muito encaminhado esse reforço, inclusive já está tudo encaminhado com o Souza, Alex Teixeira também. Souza já rescindiu com o Istambul Basaksehir, a equipe turca. Então, portanto, isso aí, obviamente, leva a gente a confiar, né, que está realmente muito próximo desses anúncios serem feitos, né. Em relação ao Vasco da Gama, o jornalista Fábio Torres, né, que é lá do Vascaíno.net, atualizou sobre várias situações. A primeira delas foi sobre o Coutinho. Ele falou que o Coutinho já está certo e é questão de tempo, não existe novela e que ele vai ser realmente jogador do Vasco da Gama. Sobre a situação envolvendo o zagueiro Lucas Oliveira, que está nesse momento na equipe lá do Valladolid, equipe que é do Ronaldo Fenômeno. Ele falou assim, o presidente e o diretor técnico Felipe desejam o jogador por empréstimo. Porém, o time japonês está na disputa pelo jogador. Então, portanto, o Vasco tem uma concorrência aí para buscar o Lucas Oliveira. Eu queria saber de você. Coloca nos comentários. Você acha que o Lucas Oliveira seria um bom reforço para o Vasco da Gama? Coloca nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Em relação ao volante Galdames, ele realmente não deve ficar na equipe do Vasco. O departamento de futebol busca um time para o chileno e mais jogadores irão sair. Relacionado ao Galdames, a gente sabe que teve a procura da equipe da Universidade Católica, equipe chilena, equipe na qual o jogador, depois de um tempo pelo futebol europeu, no Genoa, pode estar voltando para retornar ao futebol chileno e quem sabe atuar na Universidade Católica. Não tem ainda a decisão se ele realmente vai sair 0,800 do Vasco por acordo ou se ele vai sair por empréstimo com o Vasco dividindo salário. Tem várias possibilidades que podem ser, né,
feitas em relação ao Pablo Galdames. Você, torcedor do Vasco, gostaria que Pablo Galdames saísse do Vasco? Quero saber a sua opinião. Coloca também nos comentários. E em relação ao Rafael Paiva, a moral do técnico está alta demais. Inclusive, ontem na coletiva, Marcelo Santana e o presidente também falaram sobre a situação envolvendo o Rafael Paiva e que realmente o técnico tem bastante prestígio, só que ele não quer dar a entender que vai ser efetivado. Ele quer deixar o dia a dia ir acontecendo, até para não gerar uma pressão para o técnico que hoje é interino do Vasco da Gama. Você colocaria Rafael Paiva como técnico efetivado do Vasco da Gama ou você prefere dar tempo ao tempo para que ele possa, sei lá, meio que se habituar e tudo mais e não sentir essa pressão de ser o novo técnico do Vasco? Quero saber a sua opinião, coloca também nos comentários. E agora, uma situação envolvendo o Cleiton, né, cara? É um nome que realmente tem sido bastante falado, que, inclusive, tem a possibilidade de deixar o Vasco da Gama. E o Edmundo, em sua live, cara, ele falou sobre a situação envolvendo o Cleiton e que, segundo informações, parece que até o Cleiton poderia estar próximo de deixar o Vasco da Gama. Inclusive, vou estar colocando para vocês aqui agora a parte da live, ó, do Edmundo, onde Edmundo falou sobre a situação envolvendo o Cleiton, e eu quero que vocês acompanhem nesse momento para vocês tirarem as devidas conclusões. Vamos ouvir agora o que Edmundo falou. Eu posso afirmar que as coisas estão sendo feitas com a melhor das intenções. E contratos como os do Cleiton, né? Me parece que o Cleiton está muito próximo de deixar o Vasco e voltar para Portugal. Mas contratos como o do Cleiton, eles não serão feitos. Né? Eu vou falar de novo porque o Pedrinho me autorizou. O Vasco, em 4 anos, ia ter um custo de 50 milhões de reais com o Cleiton. Com todo respeito ao atleta. Não dá. Não dá. Enfim. Agora, ele deve ser emprestado uma equipe de Portugal para que esses valores sejam diminuídos. Eu fiz questão de falar isso, porque eu já falei isso na última quarta-feira. Tomara que o Cleiton entre domingo e, calhe a minha boca, faça 2 gols lá no Beira-Rio e dê a vitória ao Vasco. Mas eu não posso me calar diante de um absurdo como esse. Um absurdo financeiro. O atleta é o menos culpado, tá? Porque essas coisas aí foram feitas por gente importante. Gente importante. Que comandou o Vasco até a liminar obtida pela instituição, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso ninguém vai poder dizer que é mentira. Ninguém vai poder dizer que é mentira. E eu insisto com o Pedrinho para que essa caixa preta seja aberta, que mostre para o torcedor vascaíno as atrocidades que foram feitas nessa. E aí, galera, você conseguiu ver aí o Edmundo falando sobre a situação envolvendo o Cleiton, né? Relação financeira, que ele pode ser emprestado para uma equipe portuguesa, e aí esse valor automaticamente reduziria. Não sei como que reduziria, né, cara? Não sei se o Casa Pia seria o time que estaria envolvido, não sei como é que realmente seria essa situação. Para mais um giro de notícias, na torcida vascaína nos passou a informação que o meia colombiano Juan Quintero, que atualmente está no Racing da Argentina, foi oferecido para o Vasco. O nome está na mesa do departamento de futebol e será avaliado. O Quintero é um cara que sofre bastante com a situação envolvendo balança, é um cara que volta e meia fica acima do peso, mas é um jogador que é interessante. Porém, tem tempo realmente que o Quintero não joga bola. A última vez que eu lembro do Quintero jogando realmente um bom futebol foi na época do River Plate. Ele passou pelo Júnior Barranquilla e não deu certo e tudo mais. E aí, cara, o Quintero é um nome que está sendo ventilado e especulado no Vasco da Gama. A provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Internacional é a seguinte equipe: Léo Jardim, Paulo Henrique, Rojas, Léo e Vitor Luiz, Matheus Carvalho. Aí tem a dúvida se vai ser o Sforza ou o Zé Gabriel, JP, Adson, Ryan. Aí tem a dúvida se vai ser Ryan, Pumita
ou Rossi e Pablo Verratti. Portanto, essa é a provável escalação do Vasco. Lembrando que o Vasco não conta com Maicon suspenso, Lucas Piton suspenso, Hugo Moura também suspenso e David pelo cartão amarelo. O Guilherme Estrela pela situação envolvendo o joelho dele e o Payet por questão de lesão na coxa que pode ser constatada em exame. Então, portanto, esses são os desfalques do Vasco, que vai enfrentar a equipe do Internacional lá no Beira-Rio. A reabertura do gigante da Beira-Rio para Vasco da Gama e Internacional. Peço humildemente a você, que deixe o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembra, nossa meta é alcançar o mais rápido possível 40 mil, e falta muito, mas muito pouco para a gente alcançar essa meta. Eu conto muito com a sua moral, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!